Olá, gente, boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre pensamentos, sentimentos negativos e a aceitação. Na semana passada eu falei um pouco sobre cargas emocionais e algumas maneiras, algumas ferramentas para lidar com ela. Então é importante a gente entender que inúmeros pensamentos, inúmeros sentimentos chegam pra gente na vida. Tanto por acontecimentos externos a gente, por relacionamentos, por cenários de vida, como também por estímulos internos. Algo que passou pela nossa cabeça e aquilo se desdobra em alguma emoção. O primeiro passo é a gente entender que a gente não tem controle algum sobre os pensamentos que brotam na nossa cabeça e também não temos controle sobre a maneira como vamos sentir aquilo ali, né? Quando a gente inicia um processo terapêutico, a gente começa a entender um pouco mais sobre esse processo e até poder reestruturar. Mas quem não está em terapia, é importante entender que a gente não tem controle sobre isso. Para a gente ilustrar isso, eu queria que vocês fizessem um exercício comigo. Agora que a gente está aqui conversando e falando sobre pensamentos e sentimentos, eu não queria que ninguém pensasse agora no camelo. Porque o camelo, né, aquelas corcovas que ele tem, então não vamos pensar em um camelo no deserto. Vamos pensar agora aqui nessa conversa. Então, é possível não pensar no camelo? Só de falar já vem a imagem na cabeça, né? Então, esse exercício muito simples, ele ajuda a gente a entender que o pensamento, ele vem e a gente não tem controle algum. Esse é o primeiro passo para a gente lidar com ele. Por quê? Quanto mais a gente faz força para não pensar naquilo ali, para não sentir aquela emoção, mais forte ela fica. Então, não é uma boa ferramenta tentar fugir desse pensamento negativo ou desse sentimento, dessas cargas que trazem um pouco mais de sofrimento e um pouco mais de angústia. Então, a aceitação, ela é importantíssima para a gente poder lidar. Aí a gente vai pensar assim, poxa, mas é tão ruim, me traz sofrimento, me traz angústia, como é que eu vou aceitar isso? A aceitação, quando a gente fala dela, dentro da terapia cognitiva e das terapias de terceira onda, a aceitação, ela não tem a ver com acomodação, né? Ela não tem a ver com aquela aceitação da gente sentar num banquinho e falar, então é assim, vai ter que ser assim, não tem como ser de outra forma. Não, a aceitação aqui, ela é um primeiro passo para a gente conseguir elaborar de uma forma mais saudável aquilo que está se passando internamente. Então, a aceitação é um movimento de honestidade com você mesmo, né? Então, você olha para aquilo ali, sente, olha de forma verdadeira, honesta, porque aquele pensamento e aquele sentimento está falando algo sobre você, está trazendo alguma verdade sobre você. Uma tarefa, um exercício que eu também gosto muito de fazer é que nem sempre os pensamentos, eles são verdadeiros. Um pensamento, ele pode ser completamente verdadeiro, ele pode ser parcialmente verdadeiro, ele pode ser completamente falso. Então, quando a gente trabalha esse exame, essa aceitação, primeiro aceitou, depois olhar de frente, encarar, entender, às vezes a gente chega à conclusão de que esse pensamento, ele é completamente distorcido. Dentro da terapia cognitiva, a gente trabalha muito com as distorções de pensamento, né? Com as distorções cognitivas. E isso faz com que a gente tenha uma segurança maior para poder reestruturar, reorganizar essa forma de pensar. Então, primeiro passo, não lute contra os pensamentos, né? Os pensamentos, eles vêm e eles vão, assim como os sentimentos. Então, quanto mais a gente luta para não sentir aquilo ali, mais forte fica. Então, primeiro passo, aceitar. Lembra daquele exercício lá do camelo, né? Que eu pedi para não pensar e que todo mundo pensou. E depois dessa aceitação, a gente começar a pensar, fazer esse exame nesse pensamento, até que ponto isso é real, até que ponto isso é parcialmente real, até que ponto isso é completamente falso, tá incoerente.
isso tem a ver com uma forma de interpretação que eu tenho que pode estar um pouco distorcida. Então, esses são exercícios que eles são bem práticos, bem fáceis de utilizar e que ajudam muito a gente a lidar com esses pensamentos e esses sentimentos que trazem um pouco mais de angústia. É claro que a gente está falando aqui de sentimentos e emoções e pensamentos que surgem para todo mundo, né? É claro que quando a gente fala de um transtorno ansioso ou de um transtorno depressivo, em que a prevalência de sentimentos e pensamentos mais dolorosos, mais angustiantes, mais negativos, tem uma força, uma presença maior, a gente precisa reestruturar e trabalhar com mais ferramentas. Mas para esses pensamentos do cotidiano, que acontecem para mim, acontecem para todo mundo, independente de um quadro mais patológico, essas ferramentas e esses recursos que eu falei aqui hoje podem ajudar, tá bem? Espero que tudo que eu falei aqui faça um pouco de sentido para você. Bom, eu vou fazer sempre, toda sexta-feira, né? A gente vai lançar alguns vídeos aqui no IGTV e eu vou fazer sempre vídeos mais curtos, tá? Porque eu acho que o vídeo curto, ele traz uma facilidade pra gente ouvir. Hoje todo mundo tem um tempo muito corrido, então esse vídeo curtinho, ele vai facilitar com que a gente entenda e vai falar brevemente sobre algum assunto relevante, algum assunto sobre comportamento e sobre psicologia. Eu não vou aprofundar muito na questão teórica, tá? Porque o objetivo é que a gente converse aqui sobre questões muito práticas. Se em algum momento eu falar algum assunto aqui que seja interessante, que vocês queiram que a gente aprofunde mais, dá um retorno, manda uma mensagem, manda um direct pra gente, manda uma mensagem no WhatsApp, um e-mail, qualquer coisa, se comunique com a gente, que a gente vai tentar aqui, eu vou tentar aqui explanar e abordar esse assunto que foi sugerido, tá bem? Uma boa noite, um excelente fim de semana para todos vocês, um grande beijo, tchau!